Vamos voltar a falar da situação dos moradores dos Flechais. Uma audiência pública com a presença da OAB e da Defensoria Pública do Estado foi realizada hoje à tarde. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo e tem mais informações dessa reunião. Bia, a gente está acompanhando de perto o drama desses moradores, não é? E o que aconteceu hoje? Essa reunião de fato aconteceu, apesar dessa forte chuva, era prevista para acontecer inclusive no bairro, não é isso? E aconteceu, viu, Edson? Muito boa noite para você, mais uma vez, boa noite para quem está em casa. Nós chegamos aqui há pouco, né? E infelizmente a reunião já tinha acabado, mas ela foi marcada e mantida, apesar da chuva, porque há um grande interesse dos moradores aqui dos Flechais, né, de cima e de baixo, em resolver essa questão, essa briga, né, com a Braskem, uma vez que eles já procuraram a Defensoria Pública, que tem apoiado os moradores nessa causa, juntamente com a OAB, que criou uma comissão especial para acompanhar o andamento desse processo todo. A Braskem, há mais ou menos 6 meses, vem dizendo, a partir de um laudo antropológico que foi produzido a pedido do Ministério Público Federal, vem dizendo que há condições aqui de revitalizar essa área dos Flechais de baixo e de cima para que as pessoas que não foram realocadas continuem morando aqui. Essas que não entraram no mapa de realocação da Braskem. Então, o Ministério Público Federal realizou, né, um documento, um estudo, pediu a realização de um estudo antropológico e o resultado desse estudo afirma que é, sim, possível continuar morando nessa região. Há possibilidade de revitalizar. Só que a OAB pegou esse estudo, que teve acesso há mais ou menos um mês, depois que ficou pronto, e trouxe aqui para a comunidade, né, para debater junto aos moradores o que é que eles achavam. Encontraram aí vários pontos que eles questionam, né, nesse estudo. Portanto, eu conversei agora há pouco com, inclusive, um representante da OAB Alagoas. Ele disse que conversaram hoje com os moradores, Defensoria Pública e OAB estiveram presentes aqui no Flechal e vão produzir eles próprios um outro estudo, né, com contra-argumentos em relação a esse primeiro que foi apresentado pelo Ministério Público Federal. Então vão se reunir aí a Defensoria, a OAB e entidades, né, de arqueólogos, né, de antropólogos, pessoas que estudam isso, vão produzir o próprio estudo antropológico apontando a necessidade de mudança dos moradores aqui dessa região, uma vez que não tem comércio, né, não tem muitas escolas e que não é propriamente o fato das casas não estarem rachadas que significa que eles não foram prejudicados. Isso aí todo mundo já sabe, né? É o que eles vêm dizendo. Estão aqui isolados socialmente e querem sim ser incluídos nesse mapa de realocação, querem sair daqui do bairro. Então, eu perguntei também quantas casas, mais ou menos, né, quantas famílias ainda devem sair dessa região. Eu não tive o número certo, mas pelo menos 2,5 ruas de moradores, mais ou menos, né, nas 2 ruas. Foi o que me passaram, que são casas em que as famílias pretendem deixar essa região, já não se sentem mais bem morando por aqui. Então, essa foi a reunião, o debate que aconteceu hoje cedo e ficou acertado que um novo estudo antropológico será feito dessa vez pelo interesse, né, dos moradores em colocar pontos que esse estudo do MPF não trouxe. Edson. Pois é, Bia, assim, a gente já tinha acompanhado, você mesmo entrou ao vivo quando teve aquela outra audiência pública, né, no meio da rua, inclusive lá na região dos Flechais, ouvimos representantes também, mas a gente sabe que a situação desses moradores não pode ficar só no discurso, não pode ficar só na reunião, não é? Tem que ser algo efetivo ser realizado, não é? A gente sabe que os moradores querem realocação, a Braskem e outros órgãos, inclusive, defendem que, como eles não estão no mapa, o que é possível ser feito aí é uma reurbanização, mas é preciso chegar numa decisão, não é? Não dá para ficar nesse meio termo, não é? Ou seja, só ficar na conversa, no discurso e na promessa. Né? E os moradores continuam nessa situação. Enquanto você estava falando, a gente estava vendo, inclusive, algumas imagens dos Flechais, né? O Flechal de cima e o Flechal de baixo. Basicamente, são 2 ruas que são cortadas, que é exatamente pela linha do trem. Você tem uma rua mais alta, uma rua mais baixa. É essa região que ainda está nesse impasse. Não está nem na área de desocupação, não está nem, os moradores não receberam realocação por isso, nem estão com condições de continuar morando aí. Estão ilhados, né, Bia?
Pois é, com relação a essa pergunta que você me fez, né, do interesse em resolver todo esse impasse, também a OAB Alagoas publicou a seguinte informação, que o objetivo da OAB e da Defensoria Pública é fazer com que a situação seja resolvida de forma administrativa, mas se for o caso e se houver necessidade, a situação será judicializada. Não é o ideal judicializar por causa da demora e, por isso, tentarão uma saída administrativa, disse o Carlos Lima, da OAB Alagoas. Então, eles estão tentando ainda um acordo, né? Um entendimento entre as duas partes, mas se não houver, eles devem judicializar essa questão. Edson? Vamos aguardar para ver se o resultado de fato dessa reunião seja produtivo, que dê resultado e não fique apenas na promessa. Os moradores já estão cansados de fato, né, Bia, de promessas. Muito obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo com a gente, trazendo mais informações dessa situação. E olha, a gente continua acompanhando porque é uma situação difícil desses moradores, não é? Porque você veja, eles moravam num bairro que era vivo, né? Porque o bairro de Bebedouro ali, quem passava naquela região sabe como é que era, né? Você tinha de tudo, tinha comércio, tinha supermercado, tinha feirinha, né? Tinha a questão de unidades básicas de saúde, escolas, né? E tudo isso foi embora. Esses moradores continuam morando na região, mas sem nada disso, sem nenhum tipo de infraestrutura. E o pior, na incerteza, será que daqui para ali está seguro? Né? Do outro lado da rua tem problema, está na área, aqui não está na área. É uma indefinição que, com certeza, tira o sono desses moradores. Vamos continuar torcendo por uma solução, né? É reurbanização? É possível fazer reurbanização? Por que é possível? Mostrar isso para os moradores. Não, não é possível. A realocação, apesar de eles não estarem oficialmente nessa área, é preciso colocá-los nessa área de risco, né? A realocação é a melhor solução. Enfim, tem que sair da promessa, né? Desse campo das promessas e partir para o campo da solução.